Muito bem, ouvintes da CBN, nesta terça-feira o técnico Luiz Felipe Scolari anunciou a lista de convocados para a Copa das Confederações. 4 nomes chamam a atenção porque ficaram de fora da lista: Ronaldinho Gaúcho, do Atlético Mineiro, Kaká, do Real Madrid, Alexandre Pato, da equipe do Corinthians e Ramires, do Chelsea. Álvaro Oliveira Filho, desses que ficaram de fora, você levaria alguém? Levaria. Quando uma convocação ela chama mais atenção pelos nomes que ficaram de fora, é porque a convocação realmente não foi boa, né, Leandro? Mas olha, eu teria feito a opção pela convocação do Ronaldinho, pelo menos. E levaria também, pelo meu gosto pessoal, levaria o Alexandre Pato. Eu acho que é mais jogador do que o Leandro Damião. O Ronaldinho, já contestei algumas vezes as convocações dele em épocas em que ele não justificava ser chamado para a seleção brasileira, em épocas que ele não queria nada com futebol. Nesse momento, ele vem fazendo ótimas partidas, ótimas exibições pelo Atlético Mineiro. É um jogador importante porque em alguns jogos complicados chama para si a responsabilidade. E a seleção brasileira vai precisar de um jogador com esse perfil, né? Tudo bem, o Filipão convocou ele algumas vezes e ele não foi tão bem na seleção brasileira. Mas isso é cada vez mais comum. Aliás, isso hoje é a regra. A exceção é você ver um jogador desempenhar na seleção brasileira o mesmo futebol que ele desempenha no clube dele, né? E até por isso a gente vê que as melhores seleções do mundo, elas têm como base 2 times de futebol, né? A seleção da Alemanha hoje, ela tem como base o Borussia e o Bayern, e a seleção da Espanha tem o Real Madrid e o Barcelona. Por quê? Porque esses técnicos optam por trazer dos times, dos clubes, o conjunto, a filosofia de jogo, o conhecimento dos jogadores, coisa que eles não conseguem implantar numa seleção do seu país, treinando uma vez por mês, né? Então, acho que o Filipão poderia ter convocado mais jogadores do Atlético Mineiro e teria convocado pelo menos o Ronaldinho. Bom, do Atlético Mineiro, Bernard foi chamado e o zagueiro Hever também foi chamado. Carlos Eduardo Éboli, o esquema deve ser o 4-2-3-1, com apenas um homem na frente. Ramires, que era titular até então na lista de todo mundo, nem foi chamado. Você arrisca um time titular para a seleção brasileira? Dá pra gente ter uma ideia do que está pensando o Filipão. E rapidamente sobre a lista, eu teria levado o Ramires, teria convocado o Ramires. Eu gosto do jogador, eu acho que é um volante moderno, que dá velocidade na saída de bola, que tem boa capacidade técnica, boa marcação. E levaria o Ronaldinho Gaúcho. Não para ser titular, não estou bancando aqui, o Ronaldinho tem que ser o titular, tem que ser o dono da bola na seleção brasileira, mas ter a experiência do Ronaldinho Gaúcho e diversificar um pouco mais as características dos jogadores num elenco de seleção. Você ter características do Ronaldinho no elenco, numa situação de jogo, num momento importante, você ter um jogador com essa característica de segurar bem a bola, de ter um bom passe, distribuir o jogo, cadenciar o jogo. Me parece que o Filipão está optando por um time mais rápido, um time mais leve, o que me agrada muito, inclusive. Um time com o Lucas, com o Oscar, com o Bernard tendo uma possibilidade de velocidade, com o Neymar. Então é um time que vai dar mais velocidade ao jogo, vai jogar mais na vertical, vai estabelecer um ritmo, uma dinâmica diferente, que é o que a gente vê muito, por exemplo, no Bayern de Munique. Essa velocidade com a bola no pé, essa saída, essa transição do meio para o ataque. Eu acho que ele vai tentar fazer a mesma coisa na seleção brasileira, tendo uma referência, porque ele gosta da referência do homem de área, e essa referência vai ser o Fred, que hoje não tem uma sombra, a verdade é essa. Muito se fala aí do Damião, que o Damião pode recuperar a boa fase, ou a característica importante do Alexandre Pato, que já tem uma certa rodagem em seleção brasileira, mas que também não consegue se firmar no Corinthians. É uma carência, um momento positivo do jogo, está fazendo muito gol, e aí a gente vai para aquele entrosamento que o Jô tem com o Ronaldinho Gaúcho no Atlético Mineiro, né? Há pouco o Álvaro falou sobre isso. Então essa sombra ainda está faltando, ganhar corpo para de fato ser uma unanimidade na seleção brasileira. O Fred é único, a gente só tem um bom camisa 9, um camisa 9 confiável, que se chama Fred. Agora, no resto da equipe, é mais ou menos por aí. Ele vai optar pela velocidade. Sem Ronaldinho Gaúcho e sem Kaká, ele vai jogar com o Lucas, vai jogar com o Oscar, vai jogar com o Neymar e vai jogar com o Fred. E com 2 volantes, um volantão mesmo de marcação, no caso é o Fernando, que foi titular dele nas últimas convocações, e o outro que vai ser o Paulinho, porque hoje o Paulinho é uma unanimidade no futebol brasileiro, uma unanimidade na seleção brasileira. A linha defensiva há muito tempo que ela já está fechada, com o Daniel num lado, com o Marcelo no outro, e com os zagueiros com o Thiago Silva e com o Davi Luiz. Acho que essa linha defensiva está fechada há muito tempo
pelo Luiz Felipe Scolari, tendo o goleiro, o Júlio César, que dos três é o goleiro mais experiente em Copas do Mundo. Bom, o Filipão foi perguntado sobre diversos assuntos na entrevista coletiva, fugiu da maioria deles. Aliás, uma entrevista coletiva bem política, digamos assim, do técnico Luiz Felipe Scolari, que fugiu um pouco da polêmica, não quis falar sobre o Ronaldinho, se o comportamento fora de campo teria ou não afastado o jogador do Atlético Mineiro dessa lista. Disse apenas que, na concepção dele, Luiz Felipe Scolari, o Ronaldinho não tem hoje espaço na seleção brasileira, mas lembrou que para a Copa do Mundo falta um ano. Ou seja, essa lista de hoje pode não ser a lista de 2014. Certamente não será, né? O Dunga, na última Copa das Confederações, da lista que ele levou para a Copa das Confederações, 18 foram para a Copa do Mundo. Ou seja, 5 jogadores ele chamou que não disputaram a Copa das Confederações. E 5 jogadores que ele chamou para a Copa das Confederações não disputaram a Copa do Mundo. O Filipão está pagando agora uma conta que não é só dele, né? Ele não tem culpa de a diretoria da seleção brasileira, da Confederação Brasileira de Futebol, ter mudado no meio do caminho, ter decidido mudar por puro capricho o comando técnico da seleção. E ele teve muito pouco trabalho, muito pouco tempo para formar uma base para a seleção brasileira. Um trabalho de preparação para uma Copa do Mundo, ele leva 4 anos. Você sai de uma Copa do Mundo, vê o que você pode aproveitar do trabalho feito pelo seu antecessor, tenta formar uma base e aí, formada essa base, você começa a implantar a sua filosofia de jogo com essa base que você escolheu. O Filipão teve que queimar várias etapas, teve que aproveitar muito do trabalho que foi feito pelo Mano Menezes. E você não tenha dúvida de que essa Copa do Brasil, para o Filipão, vai ter o peso de uma Copa do Mundo. Eu não tenho a menor dúvida disso, por ser disputada no Brasil. A gente ainda está com aquela Copa do Mundo que o Brasil perdeu para o Uruguai em 50. E o Brasil não tem o direito de errar de novo. Então, para o Filipão, a pressão vai ser enorme. E eu acho que o risco de o Brasil não passar nem da primeira fase, ele não pode deixar de ser considerado. Porque o Brasil está num grupo muito difícil. O Brasil tem dificuldade sempre que joga com a seleção mexicana, que é uma seleção hoje melhor que a seleção brasileira. E que já derrotou o próprio Brasil numa final. Derrotou o Brasil em 2 finais, na Copa das Confederações e derrotou recentemente na final olímpica. É verdade. Tem a seleção italiana, que é sempre um adversário de peso, e tem o Japão. Então, você estreia contra a seleção do Japão. Se não vai bem na estreia, e isso pode acontecer, a coisa começa a se complicar. E assim, a possibilidade do Brasil não chegar às semifinais, ela existe. Eu acho que ela existe e não pode ser desprezada. E se não chegar, o comando da CBF vai achar que está tudo errado, que tem que mudar tudo novamente? Há um ano da Copa do Mundo? Esse é um risco. Agora eu fiquei com uma pulga atrás da orelha com relação ao Ronaldinho Gaúcho. Porque o Filipão ele bateu muito na coletiva, na tecla de que ele observou o comportamento dos jogadores no convívio na seleção Embora brasileira. tenha negado que isso tenha sido um fator decisivo. Mas ele sempre deu importância a esse comportamento. Será que o Ronaldinho fez algo de errado? O comportamento do Ronaldinho não foi aquilo que o Filipão 2 esperava? jogadores se apresentaram com atraso quando convocados pela seleção. Ramírez se apresentou com atraso e o Ronaldinho, na partida diante do Chile, em Belo Horizonte, também se apresentou com atraso. Foi um atraso... Mas olha, você não tenha dúvida de que o Filipão leva isso em consideração. Não, é por você isso... lembra em 2002 da tal família escolar? Isso. O Djalminha ficou de fora porque deu uma cabeçada no Javier Irureta. Olhando para uma... Pegando uma análise técnica, é uma análise uniforme. Ninguém se destacou. Não. Nessas partidas sob comando do Filipão, você não teve nenhum jogador que falou esse mais 10 na seleção Só brasileira. teve uma vitória contra a Bolívia 4-0 num jogo que... O mais eficiente de todos foi o Fred, que fez aquilo que se espera de um centroavante, entrou em campo e fez gol. Pronto. Mas a atuação dos homens do meio para frente não teve nenhuma atuação brilhante. O próprio Neymar, que é uma unanimidade na seleção, não teve nenhum destaque. Né? O Lucas, o Hulk, que tem personalidade, mas não chegou a ser um grande destaque. Acho que o Ronaldinho foi meio que na média dos outros, jogando muito distante daquilo que ele joga no Atlético Mineiro. Será que o Ronaldinho fez alguma coisa ali internamente que a gente não sabe? Logicamente que o Filipão não vai falar. Eu acho que a vida do Ronaldinho não mudou. Ele continua fazendo em Belo Horizonte tudo que ele fazia no Rio de Janeiro. Só que em Belo Horizonte ele faz as festas dele num condomínio fechado, o acesso é muito difícil. No Rio de Janeiro ele frequentava lugares abertos, né? E a outra diferença é que ele hoje está jogando. Então as cobranças são menores, porque os resultados aparecem. Sim. Uma coisa é quando o resultado aparece, outra coisa é quando você
começa a perder, o time começa a não render e você começa a buscar uma opção de defeitos. Hoje o Atlético Mineiro é um time que para muitos não tem defeitos. E o Ronaldinho vai nesse embalo do Atlético. Agora, é isso que você falou. Nos amistosos que o Filipão fez, nas oportunidades que ele teve para observar esses jogadores, não houve nenhum grande destaque e nenhum grande desastre, né? O Ronaldinho estava ali na média. Então qual é o critério que você vai utilizar para fazer a sua seleção? É o que esses jogadores estão rendendo fora da seleção. Me parece uma coisa sensata. Mas o Ronaldinho se encaixa. O Ronaldinho se encaixaria, pois é. Ele está jogando mas muito. Mas aí vem a questão do comportamento. E aí eu acho que ele analisa isso, e isso tem um peso muito grande na escolha do Filipão. Ele olha assim, ele observa assim o comportamento do jogador fora de campo, se o jogador está se dedicando, se ele pode ter algum tipo de influência negativa sobre os outros jogadores. E eu não condeno o Filipão por isso, não. Eu também não, mas ele já não conhece o Ronaldinho o suficiente para vetar qualquer tipo de convocação lá no início. Por que então que ele chamou o Ronaldo? Mas aí faz parte do processo, aí tem que chamar. Convoca é assim, se ele arrebentasse na seleção, ele forçaria a convocação dele. E isso não aconteceu. Isso não aconteceu nem com o Kaká, inclusive, né? E aí Exatamente. Pesa, a gente naquela de dividir ali o peso. O que está fazendo fora da seleção, o Kaká não vem fazendo quase nada fora da seleção. Já o Ronaldinho Gaúcho não vem fazendo a diferença no Atlético. Se ele tivesse convocado o Kaká e deixado o Ronaldinho de fora, eu acharia uma incoerência. Mas ele não convocou nenhum dos dois. Então está dentro da filosofia dele. Bom, para a gente fechar esse vídeo, só lembrando, o início da entrevista coletiva, na verdade, foi com um pronunciamento do presidente José Maria Marinho, pedindo que o povo brasileiro esqueça os problemas e pense só na seleção brasileira. Presidente, a época do pão e circo já acabou faz muito tempo, hein? Muito tempo, presidente. Bom, participaram desse vídeo Álvaro Oliveira Filho, Carlos Eduardo Éboli e eu, Leandro Lacerda. Espero vocês numa próxima CBN, a rádio que toca notícia, também no esporte.